Olá pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa aula do livro de Abacuque, no capítulo 2, dos versículos de 6 a 20. Nós hoje veremos mais uma parte desta explanação dos 5 ais de Abacuque. Hoje nós veremos o terceiro ai. Nós sabemos que este texto diz respeito à queda da Babilônia, o contexto imediato é a queda da Babilônia. Vimos também que ais são palavras condenatórias, palavras de maldição, né, que estão presentes em muitas partes do Antigo Testamento e que neste texto nós estamos tratando exclusivamente do juízo de Deus sobre a nação da Babilônia, sobre o Império Babilônico. E vimos também que todo mal está sob o juízo de Deus. Nós estamos trabalhando nesses dias que existem várias maneiras, né, desses ais serem considerados, tá? De serem classificados. Alguns teólogos os classificam como os 5 ais, como agressores, opressores, ímpios, beligerantes e idólatras. Outros os classificam como a avareza, injustiça, violência, sedução e idolatria. E nós vimos também que o Hernandes Dias Lopes traz uma série de corrupção, né? Um ai para cada, um ai condenatório, uma palavra condenatória para cada tipo de corrupção em uma área específica, que são a corrupção do poder econômico, o primeiro ai, a corrupção do poder social, a corrupção do poder político, a corrupção do poder moral e a corrupção do poder espiritual. Alguns também os denominam como exploração, desonestidade, egoísmo, orgulho e idolatria. Bem, nós vamos ver o terceiro ai, né, onde os caldeus podem ser taxados de ímpios, de violentos, de egoístas e onde a corrupção ela pode ser notada no poder político. Então vamos abrir agora as nossas Bíblias, né? Abrir a Bíblia no capítulo 2, versículos de 12 a 14. E nós vamos fazer a leitura do texto que nós vamos estudar hoje. São 3 versículos, o terceiro ai, versículos de 12 a 14. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Porventura não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, nós te somos gratos por esta palavra que acabamos de ler. Queremos te louvar por todo o ensinamento que o Senhor tem nos dado neste livro de Abacuque, por tudo aquilo que o Senhor tem aplicado em nossos corações, nos ajuda a aplicar a tua palavra ao nosso dia a dia, a praticá-la, Senhor, a ter a tua palavra como algo precioso, como direções preciosas, orientações preciosas, como o salmista do Salmo 119 a tinha, e que nós venhamos realmente entender que a tua palavra é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e que verdadeiramente, Senhor, esse texto fale conosco aqui agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, nós vamos ver o terceiro ai, que pode ser onde os babilônios podem ser classificados como ímpios, violentos, egoístas e também a esfera de corrupção do poder político e também a corrupção existente na esfera do poder político. Então nós temos aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, versículos 12 a 14, o terceiro ai e a quebra do 6º mandamento, não matarás. A edificação do Império Babilônico, sem resquício de dúvidas, nós estamos vendo isso na realidade desde o primeiro capítulo de Abacuque, é resultante de muito derramamento de sangue. Nós vimos exatamente como Deus os descreveu para Abacuque, nós sabemos como que Abacuque e o povo daquela época reconhecia e conhecia o poder, a truculência, a corrupção, a forma como aquele povo se comportava diante de outros povos, perante outros povos, em relação a outros povos.
E nós sabemos também que todas as glórias da civilização babilônica, simbolizadas pelos jardins suspensos, né? Essa glória toda ruiu, e aqui nesse texto é muito claro que toda esta glória seria substituída pela glória do Senhor que encheria toda a terra. Em Daniel, capítulo 4, versículo 30, nós vemos uma declaração em que Nabucodonosor, na realidade, ele tinha um orgulho especial pelas suas portentosas construções, por todo o seu magnífico e estrondoso império. Isto era claro, né, era notório. E a gente sabe também que ele elenca, né, que ele cita o grande número de povos que foram conquistados pelo Império Babilônico, né, por ele, e que foi utilizado que foram povos que foram utilizados como escravos e povos que foram utilizados para a construção da portentosa Babilônia. Projetos como estes, né, envolviam realmente a vida de muita gente, envolvia a vida de povos e sangue inocente, derramamento de sangue, na realidade, né? Então a história testifica que a glória da Babilônia cessou definitivamente. A gente vê isso, a gente lê isso, a gente sabe disso. Se alguém quiser reconhecer a Babilônia, conhecer algo da Babilônia, só indo a museus para perceber e para ter algum contato com aquilo que foi o Império da Babilônia. Então, depois de dominar os donos da terra, né, os babilônios, eles edificavam sobre as terras roubadas. Depois de conquistar aqueles povos, de matar muita gente, né, de roubar o que eles tinham, de possuir, né, o que eles tinham de maneira completamente inadequada, de maneira completamente ilícita, né, eles construíam e edificavam sobre essas terras roubadas, sobre essas terras que foram conquistadas de maneira truculenta, de maneira algoz. Então a gente observa que Nabucodonosor, ele foi realmente o protótipo de uma lista famosa de invasores truculentos, de invasores sanguinolentos, e muitas nações continuam ainda sendo alvos de invasões até hoje. E Deus, de fato, julgará as nações que são edificadas, construídas com sangue. E Deus pronunciou uma máxima memorável em relação a isso, né? Contra todo aquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta a cidade sobre iniquidade. Iníquos, violentos, egoístas, este ai está sendo proferido contra este povo. Então, todos os impérios do mundo, eles até chegam, né? Eles chegam à maré alta, eles alcançam a maré alta, mas muitos recuam, né? Algumas vão recuar e, no final das contas, desaparecer no oceano da humanidade, como aconteceu com a Babilônia. Naquela época de Abacuque, não só naquela época, mas especificamente naquele contexto, a gente observa que a violência ela estava quase que institucionalizada. Era violência dentro da nação de Judá e principalmente a violência vinha contra a nação de Judá de maneira, né, aterradora por intermédio dos caldeus, por intermédio dos babilônios. E aí, a violência nessa época poderíamos até dizer que se tornava um motivo de lazer. Eles a praticavam sem nenhum tipo, né, de satisfação a dar a ninguém. Nessa sociedade em que Abacuque vivia, ensandecida e embriagada de sangue, né, a sociedade também da Babilônia. Neste momento, Abacuque levanta a sua voz para dizer que Deus julgará toda violência e punirá os que se valem dela. Deus julgará toda violência e punirá os que se valem dela. Então, nós vamos ver alguns pontos importantes agora aqui nesse texto, nesses 3 versículos, e vamos elencar basicamente 3 pontos importantes, né? Primeiro deles, a gente vê lá no versículo 12, a Babilônia, a gente sabe, né, edificou o seu vasto império, construiu a sua magnificente cidade com o sangue dos inocentes, né, arrastado sob anzóis e redes varredoras, que foi o que a gente leu lá no primeiro capítulo. Então, o primeiro item aqui a ser considerado é que a derrota, ela é o resultado da iniquidade.
Um povo iníquo, um povo que praticou grande iniquidade, sofreu também a sua grande derrota. Então a gente observa que os cativos, os oprimidos, os despojados, na realidade eles, escravizados, foram os construtores dos magnificentes monumentos, né, da Babilônia, dos jardins suspensos da Babilônia. A sétima maravilha do mundo antigo. E aí a gente observa que o ouro dos palácios da Babilônia foram riquezas roubadas desses povos que escravizados tiveram que ser construtores, né, de tudo aquilo que ostentava a Babilônia. A felicidade dos babilônios foi parcialmente ou temporariamente, vamos dizer assim, construída sobre a infelicidade, sobre a dor, sobre a amargura de povos conquistados com base, né, na truculência, com base na violência e em muito derramamento de sangue. O riso deles foi construído na realidade sobre os escombros de lágrimas dos povos que foram esmagados, aterrados, né, por essa grande truculência exercida contra eles. Então, os caldeus, eles ergueram os seus impérios com base na iniquidade. Porém, essa vitória, ensopada de sangue, né, embriagada por sangue, estava longe de ser motivo de orgulho. Era naquele momento orgulho para eles, mas eles de fato não sabiam que esta vitória com base na iniquidade, essa suposta vitória com base na iniquidade, seria para eles a razão de sua grande vergonha e de sua grande derrota. Deus sentencia aqui com um ai condenatório toda a violência. Deus sentencia com um ai condenatório a violência dos caldeus contra o povo, os povos despojados, contra os povos alcançados e conquistados com base em tão grande truculência. Então, os caldeus, eles se orgulhavam daquilo que haviam construído, assim como muita gente se orgulha, né, das suas posições e se orgulha daquilo que conquista através da violência. Mas Deus disse que essa opulenta cidade apenas era lenha para o fogo, para a destruição. A cidade da Babilônia, que era um prodígio de arquitetura, né, hoje não existe mais nada dela. Então, a derrota é o resultado de conquistas iníquas. Conquistas iníquas, toda iniquidade tem o seu resultado. A grande derrota, a grande derrocada. Segundo fator que nós podemos elencar aqui, que nós podemos observar, no versículo 13, né? Possivelmente, né, nesse versículo que a gente vai elencar, o poder conquistado sobre braço violento, ele chega ao fim. E aí a gente observa que o profeta Abacuque pergunta: não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutam para o fogo e os povos se fatigam em vão? Não vem do Senhor dos Exércitos? Ou seja, a glória do ímpio fenece como uma relva. A glória do ímpio se esvai. O poder opressor, ele é passageiro. O poder construído sob braço de violência é passageiro como o vento. A estabilidade tão sonhada ou tão aplaudida pela Babilônia era mais frágil e muito mais frágil do que eles temiam. Hernandes Dias Lopes diz que quem coloca o selo da celebridade e da efemeridade no poder político das nações é o próprio Deus. É Deus quem institui reis e destitui reis. É Deus quem faz isso. O Senhor, ele transtorna o caminho do ímpio. Deus derruba do alto refúgio do seu orgulho. Deus derruba do alto refúgio, né, da sua vaidade todo e qualquer rei. E o arranca do seu ninho aparentemente invulnerável.
seguro, firme, como a gente viu no segundo ai, que eles consideravam. Deus abate reinos, Deus derruba reis do seu trono, e ele faz aquele que chegou no topo da montanha, por caminhos de vaidade e de orgulho, descerem vertiginosamente, descerem e irem à derrocada. Deus faz isso. Deus mesmo transforma as riquezas dos poderosos, como diz aqui, para o fogo da sua própria destruição. As riquezas dos poderosos, na realidade, dos poderosos sob violência, sob corrupção, tudo isso é fogo, né, para a sua própria destruição. Todo o esforço do ímpio truculento, todo o esforço usado de maneira impiedosa e iníqua, se desfaz em nada. Sabe por quê? Porque o seu ganho é nulo. O ganho de riquezas, da forma como o Império Babilônico fez e fazia com os povos, foi nulo. E é nulo quem pensa que conquistas violentas prevalecem. A recompensa daquele povo foi a vergonha, o destino foi a morte. Sabe por quê? Porque os reinos deste mundo passam. Muitas nações poderosas caem. Eles poderiam até desejar construir aquele império para que ele se perpetuasse por toda a vida. Afinal de contas, esta era a intenção. E este era o objetivo e talvez até o pensamento de que aquele império era um império que se perpetuaria por toda a vida, mas isso jamais passou despercebido sob os olhos do Senhor. Isso jamais passou despercebido por Deus, como não passa, como jamais passará. E a gente também pode agora avaliar o terceiro fator aqui, no versículo 14, que todos os reinos deste mundo são passageiros. Todas as glórias deste mundo são passageiras, são efêmeras. Mas o reino de Deus prevalecerá. O reino de Deus triunfará. Então, a gente vai observar que esse é o terceiro fator, né? No versículo 14, a gente pode observar isso aqui. As glórias dos reinos deste mundo passarão, mas o reino de Deus prevalecerá. A história testemunha a futilidade e o fracasso dos esforços mais orgulhosos da humanidade para perpetuar uma glória que, com certeza, é momentânea. A Babilônia, ela se sentia segura e invulnerável, mas bastou uma noite de orgia e de bebedeira para o seu opulento império cair nas mãos dos medo-persas e tornar-se apenas notícias nas páginas da história, que foi o que aconteceu. Contudo, o reino de Deus é indestrutível. O reino de Deus é universal e eterno. O reino de Deus estenderá os seus limites para todos os quadrantes da terra e jamais será abalado. O nome da Babilônia cairá no esquecimento, mas Abacuque diz: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. A glória da Babilônia foi efêmera, como a glória de vários impérios, mas a glória do Senhor permanecerá para sempre, porque ela é indestrutível. Sem dúvida, o Senhor foi glorificado quando a Babilônia caiu diante dos seus inimigos em 539 a.C. Sem dúvida, o Senhor foi glorificado. Mas quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino, então verdadeiramente a glória do Senhor cobrirá toda a terra. A queda da grande Babilônia é uma lembrança para nós de que aquilo que o homem constrói sem Deus não pode durar. A glória da Babilônia é uma lembrança para que a gente entenda isso. Tudo aquilo que nós construímos sem Deus, ou tudo aquilo que nós construímos sem Deus e ainda se opondo aos princípios de Deus, não vai durar.
o que temos construído sem Deus e o que temos construído contra os princípios de Deus, não vai durar. Não dura. E isso serve para muitas áreas da nossa vida, não somente para as coisas materiais. Afinal de contas, tudo isso aqui estava também direcionado a várias áreas da vida das pessoas. Não era só o material. A sua honra, né, as suas crenças, tudo isso também estava envolvido. Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte, que os inimigos de Deus e do seu povo podem até ser agressivos e podem até tentar sobreviver ou perdurar por algum tempo. Tudo pode dar a entender que vão exterminar a igreja. Mas certamente virá o dia que, ao nome de Jesus, se dobrará todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então as imagens de águas que cobrem o mar, representam aqui a difusão universal do conhecimento da glória de Deus. E isso inspira fé. Isso inspira fé porque é uma profecia que não se cumpriu totalmente. A gente sabe que a retidão de Deus, a justiça de Deus se manifestou de maneira gloriosa naquela situação. Mas, obviamente, não se pode dizer que essa grande expectativa profética está relacionada apenas, né, ou encontrou cumprimento na realidade por ocasião da destruição da Babilônia em 539 a.C. Nós precisamos compreender que nos mais remotos confins da Terra, do globo terrestre, será levada a proclamação do conhecimento da glória de Deus. E a glória do Senhor não é vã. Esta é uma profecia que encontrará seu lugar. E nós aguardamos ansiosamente pela vinda do nosso Senhor e pelo estabelecimento do seu reino. Amém? Que o Senhor nos abençoe.